Olá, amigos, bom dia! Está começando mais um Cidade Entrevista e no programa desta semana, um craque nas letras. O nosso convidado é o jornalista e escritor Nilson Monteiro. Nilson, bom dia, obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Cidade Entrevista. Bom dia, Gelson, o prazer é todo meu e a alegria é toda minha. Estamos aqui e queria muito ser craque mesmo, não precisava ser nas letras. É dos bons, é dos bons. Vamos começar com o prato principal da nossa conversa? Não resisto à tentação. Nono trabalho de Nilson Monteiro, o primeiro romance da sua carreira, Mugido de Trem, da Banquinho, que é de Curitiba, Banquinho isso. Publicações de Curitiba. Fala desse trabalho pra gente, Nilson, por favor. Falo, ele é o primeiro romance, é a minha primeira tentativa nessa seara, né? E nasceu de uma frase, a frase é a primeira frase do livro, pai morreu, aliás, mãe morreu e o que restou foi um pai morto. E essa frase denota o sentimento entre as pessoas e o conflito que vem daí, né? Entre as pessoas, entre a alma humana, entre a transição campo-cidade que a nossa região viveu de forma tão amarga, especialmente nos anos 70. Então, é uma tentativa de você escrever uma narrativa, não é uma narrativa linear, como a gente está acostumado a ler, mas é uma narrativa quebrada, conflituosa, dissidente, latente, como é a vida. O Nilson é paulista de Presidente Bernardes, londrinense por vocação, onde desembarcou em 1984 para estudar letras e literatura francesa e comunicação na Universidade Estadual de Londrina. Mugido de Trem tem o quê do interior de Londrina? Olha, eu sou paulista, sim. Eu vim para cá em 64. Ah, foi bem antes de estudar. Vim também lá pela tua região, vim para aquelas curvas de São Jerônimo da Serra, porque não havia ainda essa ligação dupla da Estrada do Café que liga Londrina a Curitiba. Mas vim para cá ainda menino e depois estudei na faculdade, realmente fiz tudo. Passei a melhor parte da vida aqui em Londrina, né? Ginasial, colegial e depois a faculdade. Esse livro, ele não está ambientado, ele não é um livro ambientado como a gente já leu milhares de romances, assim, em tal cidade, ou em Londrina, ou em Cambé, ou em Ibiporã, Curitiba, São Paulo ou Nova York. Ele é um livro que é muito pretensioso, ele se pretende ser um livro de pequenas cidades do país, do Brasil, e de grandes cidades, de metrópoles ou de pequenas, médias cidades, onde há essa transição do homem que sai da zona rural e vai para a zona urbana. Há um capítulo dele, esse sim, marcadamente Londrina, e região, Ibiporã, Cornélio Procópio, Maringá, porque ali se conta o drama muito violento que se viveu aqui na época da Geada Negra. Então, esse é marcadamente Londrina e está escrito, não precisa procurar, porque aquilo ali realmente é Londrina. Então, as minhas marcas londrinenses estão ali muito claras. Fica mais fácil escrever romance a partir da experiência como jornalista, como repórter, como homem de campo? Eu acho que o livro é um caleidoscópio e eu acho que é uma soma disso. Eu já disse uma vez e repito que, para mim, o jornalismo, a linguagem jornalística, ela tem que expressar a paixão também, não só de quem faz, mas a paixão de quem lê, de quem vê a televisão, de quem ouve o rádio, de quem hoje entra nas redes sociais ou online. Você tem que ter paixão. Se você não souber conjugar o verbo paixão, apaixonar-se no jornalismo, é melhor você procurar outra profissão. E, para mim, essa transposição não é tão difícil. Difícil você pegar isso e jogar para um campo de literatura, não é muito fácil. Mas, digamos que a nossa não rotina, porque não é uma vida rotineira e você é uma prova disso, e o teu programa é outra prova disso, realmente acaba refletindo em produtos, que a literatura é um produto da nossa vida. Eu quero reservar um capítulo da nossa conversa para falar sobre jornalismo. Daqui a pouco você tem uma experiência extraordinária e a gente quer... Mentem. Nós queremos compartilhar sobre isso. Ainda em relação ao livro, a crítica recebeu muito bem. Se você me permite, deixa eu fazer um registro aqui do Márcio Renato dos Santos, que é jornalista e mestre em literatura pela Universidade Federal do Paraná. Escreveu o professor Márcio. Mugido de Trem é um livro perturbador
por problematizar assuntos como fé, poder, amor, rancor, vício, infância, perdas irreparáveis, entre outros fantasmas. Em capítulo seguido de capítulo 57, no total, 57. De maneira direta, explosiva e que vai marcar profundamente o imaginário de quem atravessar as 202 páginas que se revisitam com dicção aguda e a segunda metade do século XX da vida brasileira e principalmente o ser humano. Eu achei extraordinário o resumo do professor Márcio. É isso? Ele falou, eu não sei, vamos tomar que os leitores achem que é isso, né? Pelo menos na primeira parte, quando ele fala sobre problematizar assuntos como Não, fé, isso sim, amor, isso rancor, sim. vício, Esses infância. temas que nós vivemos no nosso dia a dia, e todo mundo vive no seu dia a dia, que é fé, amor, fidelidade, paixão, esses temas todos estão no livro. Porque normalmente a gente os vive, mas esquece deles no nosso dia a dia. Faz de conta que esquece, mas não esquece. E toda hora a gente briga com eles, entre aspas, do começo, desde o momento que a gente nasce, dá o primeiro berro, até a gente ser enterrado. E o livro é assim, toda uma vida que se passa, né? Houve gente que descobriu dentro do livro a vida de uma família, de um sitiante, que sai, então, da zona rural e vai para uma cidade grande. Houve outros, como o próprio professor Márcio, como você diz, que descobriu inúmeras e várias famílias. Tomara que as descobertas sejam também diversas como eles. Que capacidade extraordinária é essa de uma obra literária de provocar tantas sensações e diferentes reflexões, hein, Nilson? Eu não sei, tomara que ela provoque muita dor de cabeça. Um neurologista de Curitiba que a leu, e até coloquei a opinião dele, ele disse que está na terceira leitura já, porque na primeira e na segunda endoidou. Sério? Pô, se está conseguindo endoidar a neurologista, ela está no bom caminho. Você sabe que em janeiro a revista Cândido, o jornal da Biblioteca Pública do Paraná, publicou os 4 primeiros capítulos, nos quais nós nos baseamos para essa conversa. E eu nasci na roça, Nilson, nasci no interior do estado, e a gente se reconhece muito em várias passagens, né? Eu diria para você aqui que a sua narrativa sobre a morte do José, que morreu de patada de mula, só um aperitivo para quem está nos acompanhando, é extraordinária. E eu separei um parágrafo que é simplesmente sensacional e que nos dá uma boa noção do talento deste senhor com as palavras e sua capacidade de transpor para um livro uma realidade que a gente conhece muito bem no interior. Foi uma choradeira só, ela está se referindo ao velório do José. A reza, o corpo presente, terno preto, lábios costurados, a testa branca, cor de gelo. As mãos brancas, feitas de cera gelada. As tias, os tios, primos, a mulher dele, as filhas, todo mundo ali, sufocado na sala, o caixão no meio, cheirando a rosa e jasmim. E vai embora, porque é uma narrativa extraordinária. Depois fala dos homens que vão tomar cachaça no fundo da casa. Era a melhor coisa do se velório. consolam. Muita gente vai se reconhecer nesse livro. Tomara. Assim, essa realidade do homem simples, e já disseram isso, né? Um outro crítico já descobriu isso, que sempre se conta a biografia daqueles que deram certo aqui no norte do Paraná, ou no interior de Minas Gerais, ou no interior de São Paulo. E nunca se conta a vida daqueles que não deram certo. Então, esse crítico que viu isso é o chamado Eloy Zanetti, é lá de Curitiba. Ele enxerga no livro... Publicitário Eloy Zanetti. Publicitário Eloy Zanetti. Ele vê no livro assim... É o primeiro livro que eu estou vendo que estão contando a vida daqueles que não deram certo. Eu não sei, é um problema dele, ele que fez essa observação. Mas eu acho que essa descrição que você fez do velório, e o livro é feito de palavras muito simples, não tem esse rebuscamento da literatura que todo mundo acha que tem, que é difícil. Não é difícil. Não precisa ser intelectual, né? Para ler, para entender. Tomara a Deus que não. Caminha nesse fio, nessa lâmina. Pode ser que ele seja mais difícil por outra razão, porque ele não é linear mesmo, ele não é uma novelinha. Ô Nilson, não é. Você fleta com a morte o tempo todo no livro. Eu não consegui ler todos os capítulos, mas os poucos que eu li têm referências muito fortes à morte. Aliás, na abertura do capítulo 1, você acabou de citar, mãe morreu de uma fisgada só, e o que restou foi um pai morto. E aí lá em cima tem um provérbio espanhol. Abre aspas, se eu morrer, estás perdoado.
Se eu me recuperar, então veremos. Eu acho que eu não flerto com a morte, porque a recuperação... Com o tema morte. A recuperação é uma ressurreição de vida, e aí as pessoas... eu não sei, a morte aparece bastante no livro, porque a morte é uma consequência direta da nossa vida. Você nasce e começa a morrer. Então, é impossível esquecer desse fenômeno chamado morte. Mas não é uma coisa... Tem muita vida no livro. Percebe como a interpretação vai variar de caso para caso? Tomara. Talvez eu esteja flertando com a morte, não o escritor, né? De quem é a ilustração, Nilson? É do Fabiano Viana, é um menino, é um arquiteto que se dedica ao desenho agora, em Curitiba. Ele faz parte de um grupo chamado Croqui Urbano. E que idade tem esse menino? Ele deve ter os seus 30 e poucos anos. É um jovem talento. Aliás, do grupo do livro, o único pedófilo sou eu, porque ele tem uns 30 e pouco, o editor, que é o Theo Sotomayor, também deve andar pelas casas dos 30, e o rapaz que fez a parte gráfica, a arte gráfica, também aí, se tiver, tem os seus 40 anos. E a Banquinho Publicações? Também é do Sotomayor, que também é um menino, assim, é uma novidade, é uma coisa nova mesmo em termos de idade, de talento, e que está em Curitiba mostrando o que há de novo para nós no Estado. Né? Nilson, é o embate campo-cidade? É uma dicotomia campo-cidade e cidade-campo também, que as pessoas vão para a cidade à procura de, entre aspas, melhorar de vida e percebem que não melhoraram de vida. E aí tem uma saudade daquilo que já passou e aquilo que já passou não volta. Então, é uma dicotomia da nossa vida, é o conflito humano que nós vivemos a cada momento, a cada segundo, que não é a morte, é a vida. A vida busca formas novas a cada segundo. Então, essa dicotomia que você diz é um embate, e é uma dicotomia, ela permeia todo o mugido de trem. Observou recentemente o escritor e professor de literatura da Universidade Federal do Paraná, o professor Paulo Venturelli. Existe uma literatura paranaense ou o mais apropriado é pensarmos em literatura no Paraná? Qual a sua opinião, Nilson? Existe uma literatura no Paraná, mas existe também uma literatura paranaense. Há vários paranaenses nascidos no Paraná ou feitos paranaenses, de uma literatura de primeiríssima qualidade, inclusive em nível nacional. Eu posso citar 10 nomes, por favor, sem errar. O Domingos Pellegrini, aqui de Londrina, para mim, é um dos maiores nomes da literatura nacional, não é paranaense. Cristóvão Teza, Miguel Chances Neto, aqui de Piabiru, ao lado de Bela Vista do Paraíso, Marco Cremasco, de Paranavaí. Você tem nomes a mão cheias, assim... Pode citar nomes, de Curitiba você tem, fora a covardia do Dalto Trevisan. Que virou uma lenda, né? Virou uma lenda. Quer dizer, Nilson Monteiro? Não, esse ainda está Primeiros Passos, né? Tem aquela coleção Primeiros Passos, vamos ver onde vai dar Começando isso. bem, muito bem, aliás. Você tem a Lucy Colim, você tem o Rogério Pereira, você tem, olha, infindáveis exemplos. O Paulo Venturelli é um escritor. Você tem nomes do Paraná que nós podemos figurar em qualquer antologia de literatos, de gente que produz literatura de primeiro nível no Brasil. Ô Nilson, qual é o traço mais marcante da literatura produzida no Paraná e por paranaenses? Ela é forte. Ela é forte. Nós somos ótimos contadores de histórias, né? Nós contamos histórias. E, principalmente, a literatura do norte do Paraná é uma literatura marcada pela nossa colonização, que é uma literatura sem características, sem definição, é uma literatura assim. Londrina foi feita por 32 etnias. É impossível você caracterizar essa cidade como sendo, lá é uma cidade de mineiros, ou de paulistas, ou de japoneses, ou de gregos, ou de troianos, ou de baianos. É uma literatura geral, genérica, embolada dentro de um caldeirão. Assim é a literatura do Pellegrini. Por isso é uma literatura mais universal, se a gente pode dizer universal, mas é uma literatura mais aberta. O Pellegrini tem um livro, O Terra Vermelha, extraordinário, que é extraordinário e que é o nosso Érico Veríssimo. Leitura obrigatória para qualquer paranaense, em especial dessa Terra Vermelha, né?
E isso, aquele livro é a amostra da nossa literatura. Forte. Aqui em Londrina, Rodrigo Garcia Lopes, fantástico, Maurício Arruda Mendonça, fantástico. Então, nós temos... Se eu for ficar citando exemplo, a gente passou o teu programa. Eu adoro as poesias do Capucho. O Nelson Capucho. E na poesia, então, é covardia também. É verdade. Aí verdade. a gente vai para Helena Collodi, Nelson Capucho, aí tem mais um balaio de gente. Né? A nossa arte, tanto a nossa arte na área literária, quanto plástica, aqui no Paraná, aqui no norte do Paraná, você tem o Cambé, o Zé Antônio. Olha, gente, eu não gosto de falar muito que eu me emociono, então larga para lá porque fica ruim de falar. Nos seus bons tempos de Londrina, você, ao lado do Capucho e de outros, criaram a Panelinha de Poetas. Sim. O grupo se reunia todas as semanas na Biblioteca Pública Municipal para discutir e produzir literatura. Em São Paulo tem um grupo chamado Cooperifa, que é um grupo de poesia. Tem 4.000 pessoas. Bacana. Houve uma multiplicação, começou na periferia, a classe média entrou. A classe média que eu digo é habitantes mais do centro da cidade, porque esse negócio de classe média B, D, C, isso para mim é uma... Hoje no Brasil virou uma panela em ebulição. Enfim, 4.000 pessoas fazendo, produzindo, né? É gente para diabo. É muito conteúdo, né? Aqui em Londrina nós tínhamos... Londrina, eu, graças a Deus, caí em Londrina. A minha vida se multiplicou em Londrina. Porque aqui eu convivi, na minha época, na minha adolescência, com um bando maravilhoso, né? Então, dá para a gente citar nomes fantásticos na área da arte, de como um todo, na área do teatro, na área da música, do jornalismo. Jornalismo. Nós discutimos jornalismo 24 horas por dia, nós fazíamos jornalismo 24 horas por dia, música, enfim. E isso tudo produz um resultado. Isso tudo tem um sumo, né? Não fica gratuito no final. A Panelinha de Poetas foi mais um resultado disso, foi mais um grupo que discutia a poesia e do qual restaram algumas pessoas que continuaram a fazer literatura, né? Sem dúvida. Você citou um, Nelson Capucho, eu te cito outro, Pinduca Assunção, que é um puto de um poeta de mão cheia em São Paulo, né? O Paulo Nassaro, Aristide Klafki. Enfim, a gente tem exemplos maiúsculos que vieram dessa época, né? O Carlos Alberto Francovic, aqui em Londrina também, que escrevia, e outros que já se foram, se mudaram, viraram bancários, paneleiros, jornalistas e abandonaram essa vontade de ficar só poetando, né? Mas foi um movimento muito interessante. A gente fez coisas absolutamente inéditas e malucas. Nós plantávamos poesia pelas árvores e enfeiávamos a cidade, fazíamos de tudo, né? E isso deu algum resultado, eu acho, prático. Vamos fazer um intervalo, Nilson? Daqui a pouquinho, na segunda parte da nossa conversa com o jornalista e escritor Nilson Monteiro, vamos falar mais da experiência deste craque das letras na reportagem. Não saia daí, Cidade Entrevista volta em 1 minuto. Até já! Estamos de volta com Cidade Entrevista. O programa de hoje fala de literatura. O nosso convidado é o jornalista e escritor Nilson Monteiro, um craque das palavras, das letras, que está lançando o seu primeiro resumo, olha que bacana, Mugido de Trem. Antes de falar do seu trabalho como jornalista, por que Mugido de Trem? Mugido não é de vaca? Ou trem também muge? Trem também muge. Trem também muge. Essa transposição do rural para o urbano, né? Mugido é um ícone do rural e trem... queiramos ou não, seja ele agradável ou não no nosso passado tão recente, é uma máquina. É uma prova da industrialização, é uma máquina. Então, é uma transposição do rural para o urbano, do simplesmente manual, do cuidado manual para o industrial. Nilson, você formou-se na Universidade Estadual de Londrina, né? Trabalhou no Diário de Londrina, na Folha de Londrina, que é um capítulo à parte na sua história, no Panorama, aquele projeto muito bacana do Panorama, do Dr. Paulo Pimentel, né? Que loucura aquele projeto. Em São Paulo, no jornal O Movimento, principal porta-voz da esquerda no período da ditadura militar.
no Estado de São Paulo, na Gazeta Mercantil, trabalhou também para Isto É. Foi repórter especial e editor do Caderno de Cultura da Folha de Londrina, que lhe rendeu vários prêmios. Jornalismo cultural é antropológico, reflexo da sociedade. É isso, chefe? Eu acho. Jornalismo cultural, se ele não refletir toda a antropologia, a gastronomia, enfim, toda a sociedade música, em si, dança, música, dança, teatro, não ser apenas um calendário cultural. Calendário cultural, quem faz bem é aqueles caderninhos que vem no final do jornal. Jornalismo cultural é outra conversa. Em entrevista ao Francismar Lemes, no dia 28 de março de 2012, Jornal de Londrina, o senhor disse: o momento de hoje do jornalismo assusta. O que é que te preocupa no jornalismo de hoje? Tudo. Sério, Nilson? Tudo. Desde o avanço tecnológico, que a gente tem que saber conviver com ele, não ficar chorando pitangas que já caíram, já foram maduros. Desculpe fazer um parênteses. Por favor. O Novo Jornal, aqui em Londrina, em 1971, foi fundamental na minha Novo vida. Jornal. Então, foi onde eu comecei para valer o Novo Jornal, junto com o Dinho Pellegrini, junto com o Roldão Arruda, junto com o Marcelo Eikawa, junto com o Carlos Eduardo Lourenço Jorge. Fera. Começamos ali, aquele bando de moleque, e alguns viraram jornalistas, outros se perderam pelo rumo da vida. Mas eu acho que o jornalismo ele tem que ser discutido em si. O que é jornalismo? Para mim, o jornalismo continua a ser conteúdo. Certo. Se você não der conteúdo, por exemplo, a versão impressa não concorre com mais nada, porque ela perde para a televisão, ela perde para online, ela perde para tudo. Você tem que dar conteúdo, as pessoas têm que saber no jornal, no outro dia, por que das coisas. O que das coisas. Porque para empatar, elas não vão olhar o jornal impresso. Correto. Então, o jornalismo tem que ser rediscutido, remastigado. O senhor tem uma preocupação muito grande também com a formação, né? Sim, a formação é Isso fundamental. Isso é sério, né, Nilson? O sindicato hoje discute uma coisa que, para mim, do meu ponto de vista, é uma coisa absolutamente errada e corporativista. A questão do diploma. Tá bom. Ah, que legalzinho. Diploma é legal, você pendura na parede, está ótimo. Só que o fundamental é qualidade de ensino. O que o sindicato, todas as entidades de jornalistas tinham que ficar discutindo é a questão da qualidade do ensino. Nós vamos saber por que uma cidade como Cascavel, onde você trabalhou, tem 3 faculdades de comunicação. Vamos saber por que Maringá tem 3, por que Londrina tem 7, sei lá quantas. Por que Curitiba tem 40? Quantos jornalistas a gente põe na praça por ano? O que elas aprendem? Como é que eles vão exercer a nossa profissão? Qual a qualidade do profissional que nós estamos colocando no mercado? Qual é o produto que eles colocam para o consumidor? Isto é fundamental. O diploma vem por osmose. A concorrência aumentou o nível de exigência? Hoje tem que ser muito mais jornalista do que se era lá atrás? Nilson? Não sei, isso aí não dá para mensurar. Agora, eu acho que tem que ser jornalista sempre. Eu não abro mão disso. Eu nasci jornalista, vou morrer jornalista. Mas, Nilson, nós tivemos muito mais oportunidades do que os garotos de hoje têm, né? De frequentar as redações, de errar mais, de buscar o acerto, né? Não é verdade? Ainda bem. E nós tivemos essa sorte, esse privilégio. A gente teve uma grande aprendizado. A nossa grande escola era o bar. O boteco era grande. E é verdade, a gente saía da redação independente do horário, e ia discutir pautas, questões profundas ou não profundas no bar. Hoje é meio difícil de se fazer isso. E quando se vai para bar, vai discutir a questão da balada e não é o fundamental. O jornalismo hoje, para mim, eu falo isso em faculdade, falo isso em qualquer palco, qualquer cenário que nós tenhamos, em qualquer conversa de bar, o que ele tem que discutir é seu aspecto geral. O que é que o jornalista sabe de sociologia, de economia, de política, de cultura, de arte? Aprender uma ilha de edição, um microfone, um online, escrever, isso nós temos que aprender, é a nossa profissão, é o nosso ofício. O resto é que a gente tem que saber. E o papel das instituições de ensino nesse processo? É fundamental também. As instituições têm que ser cobradas pelas entidades de classe, como o sindicato. Tem que ser cobradas por nós. Pelas próprias empresas que absorvem essa mão de obra depois, né? Claro, claro. Isso é que é fundamental do meu ponto de vista, claro. Eu sou um jornalista à antiga, né? Como era tido, o jornalismo poético. Não era bem poético, não. Era pauleira, sim.
Você fala muito com alunos de jornalismo, com estudantes de jornalismo? Graças a Deus. Palestras e tal? Falo um monte de besteira para eles. O que você diz para eles? Muitos, com certeza, estão nos vendo nesse momento. O que é que você diria? Qual o seu conselho para o estudante de jornalismo? Seja jornalista 24 horas por dia. Não dá para tirar folga, né? Não. Não pode ser. Teve um senhor que contou, um amigo que contou nessas redes sociais, que há 2 ou 3 anos eu fui falar numa turma para 300 jornalistas, 300 estudantes de comunicação, dos quais uma grande parcela de 70% tinha dúvidas se iria até o final da profissão. Terminou e eles, chorando de emoção, não tinha um que... Nilson, a profissão está correndo perigo, não? A concorrência com a internet, com as mídias sociais, a profissão tem com a mídia ninja. A profissão tem que se reinventar. Não dá para chorar pitanga madura caída em cima ou no chão. A profissão tem que saber o que é que precisa fazer. Você já escreveu contos, poemas, biografias, histórias? Você escreve de tudo, Nilson? Eu minto muito, é tudo... Aliás, mente muito bem, então, né? Eu acho que a nossa paixão é pelas letras, né? As letras, elas não escolhem para que lado elas vão. Você tem que saber que você tem que conviver com elas, você tem que amá-las de forma correta e você tem que dar a elas o respeito que elas merecem, né? Seja na área da literatura, seja na área do jornalismo, seja biografia, história, crônica, etc. Eu me aventurei nessa área agora de romance, tentando uma coisa nova, porque a vida não acaba se você souber renová-la, e é isso que diz no começo do romance. Entendi. Se eu morrer, você está perdoado, mas se eu viver, nós vamos conversar. E é isso que eu estou tentando, quer dizer, se eu continuar vivo e se eu viver, nós vamos continuar conversando. Mugido de Trem, do jornalista e escritor londrinense Nilson Monteiro, nas melhores livrarias do país. Vida longa para o Mugido de Trem, vida Amém. Longa para a sua carreira como romancista, tá? Que seja o primeiro de muitos. Não sou um especialista no assunto, mas a julgar pelo pouco que tive a oportunidade e o privilégio de ler, está extraordinário. Parabéns, irmão, muito bacana. Já ajudou e muito, 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 você não sabe quanto isso vale. Eu te agradeço muito aqui o teu programa, a tua amizade, a nossa convivência, mesmo que rápido, aqui. E esse é um livro, tomara que dê tempo de eu fazer outro, mas também se não der tempo de eu cometer outros... Você está com que idade? Estou com um monte, né? Mas eu vou fazer 62. Tem uns caras que falam que só tem 75. É jovem. Mas são mentirosos. Eu vou fazer 62. Né? Enquanto eu tiver careca ainda, e dentro da careca alguma coisa, a gente vai tentando, né? E é o primeiro... De muitos. Tomara. Obrigado por ter vindo, tá? Muito obrigado. Foi um prazer enorme recebê-lo. Muito obrigado a todos vocês. Nossos agradecimentos ao jornalista e escritor Nilson Monteiro. Cidade Entrevista fica por aqui. A todos um grande fim de semana. Divirta-se com boa leitura. Tá aí uma belíssima dica. A gente se vê no próximo sábado. Tchau. Até lá.